Lição número 1223. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. Babu tafriqi al-wudu'i. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنهم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. وفي رواية حدثنا الحيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير وهو ابن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca da sequência na lavagem dos membros, assim como falaremos acerca daquele wudu feito e alguma parte em que tinha que ser atingido pela água não seja atingido, e um exemplo prático do profeta sallallahu alaihi wasallam corrigindo aqueles que não observavam esta questão na sua ablução. Portanto, falando da sequência da ablução, assim como o cuidado que se deve ter em não deixar nenhuma parte seca das partes obrigatórias a lavar na ablução. Temos o hadith que é narrado por Anas bin Malik radiyallahu anhu. Ele diz que anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Um indivíduo veio ao encontro do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. وقد توضأ. Este indivíduo veio enquanto já havia feito a ablução, já havia feito o wudu. وقد وترك على قدميه مثل موضع الظفر. Ele deixou uma pequena parte do seu pé igual ao espaço de um prego. Ele deixou seco e não havia tocado água. A água não havia passado desta parte do corpo. Um espaço bem pequeno, uma porção bem pequena. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para este indivíduo: irji fa ahsin wudu'aka. Volte e faça o teu wudu da melhor forma. Volte e execute adequadamente a tua ablução. Este é o primeiro hadith. E no segundo hadith, um hadith que foi narrado por Khalid, ele narrou ainda sob a autoridade de alguns dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aqui não vem mencionado qual sahaba, e quando se trata de sahabas, não há questão de se pôr em causa o hadith, porque a regra é que todos os sahabas eram justos. Portanto, o facto de dizer um sahabi disse é suficiente. Portanto, aqui o narrador está a narrar de alguns dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, que menciona que o profeta sallallahu alaihi wasallam viu um indivíduo a efetuar a sua oração, a efetuar o salah. E no dorso do seu pé, na parte traseira do seu pé, o profeta sallallahu alaihi wasallam viu uma pequena parte igual a um dirham que não havia alcançado água na parte traseira do seu pé. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou-lhe que repetisse a ablução e a oração. As duas coisas, o wudu assim como o salah, tinham que ser repetidos. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam neste segundo hadith manda para que a ablução assim como o salah seja repetido. O que pode-se extrair aqui, não é, destes dois hadiths que nós mencionamos? Primeiro, é que tem de se lavar os membros, não é, todas as partes, não é, por sequência, e não só. Por outra, posso dizer que não se deve lavar, não é, as mãos, os braços antes de lavar a cara. Não se deve lavar os pés antes de lavar, não é,
os braços. Portanto, esta é a forma que o hadith aqui nos transmite. A sequência na ablução, não é? É o sunnah. E em conformidade ao versículo do Corão, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. Allah fala de lavar as caras, os braços até os cotovelos, fazer masah da cabeça, depois lavar os pés. Portanto, Imam Abu Hanifa diz que esta não é condição. O facto de Allah ter mencionado a sequência não quer dizer que se esta sequência não for observada, o wudu não será válido. Essa é a posição de Imam Abu Hanifa, enquanto que outros imãos dizem que é necessário optar pela sequência, assim como Allah subhanahu wa ta'ala menciona aqui a sequência. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, por ver que alguma parte, não é, do pé do sahabi, alguma parte do que tinha que tocar a água não foi lavada, o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que ele repetisse o wudu. No primeiro hadith, irji fa ahsin wudu'ak, volta e faça a tua ablução adequadamente. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou repetir o wudu, e no segundo hadith, não é, quando viu que uma parte, na parte de trás do pé, com um espaço igual de uma moeda que não havia tocado água, o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou repetir o wudu e o salah, porque ele já havia feito o salah com aquela ablução em que a água não havia tocado a parte do pé por completo. Então, uma vez que fez salat sem o wudu está perfeito, o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou repetir. Aqui algo fica claro contra os shias, que dizem que não é necessário lavar o pé na ablução, é simplesmente passar a mão molhada sobre o pé. Portanto, aqui temos o hadith em que o profeta sallallahu alaihi wasallam manda não só repetir a ablução, assim como o salah. Portanto, o hadith é claro e vai contra aqui a posição dos shias. E o terceiro aspecto nesta sequência, não é, quando o indivíduo, não é, faz o salah, ou por outra, o salah feito nesta situação, não é, em que o wudu está incompleto por causa de alguma parte do corpo em que a água tinha a tocar não for tocada por água, então este salah torna-se inválido e deve-se repetir o salah. Repetir o salah, obviamente, após retificar o wudu, após corrigir o wudu. Alguns ulamás dizem, se você descobrir que deixou uma parte, não é, do braço, por exemplo, está seca e você já está a lavar os pés, não é necessário repetir o wudu todo, é suficiente lavar aquela parte em que está seca. E outros ainda dizem, complementando esta posição, se fizer a ablução e depois de terminar a ablução, as partes todas já secaram e se apercebeu depois que alguma parte do pé não estava perfeito ou não lavou perfeitamente, enquanto todas as outras partes estão secas, deve-se repetir o wudu, enquanto outros dizem que é suficiente lavar aquela parte que não estava seca. Esta é até a posição de Imam Abu Hanifa, enquanto que a maioria dos ulama dizem que depois de ter secado, deve-se repetir a ablução, assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou este sahabi, irji' فأحسن وضوءك, e no outro hadith o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou até que o salat também tivesse que ser repetido. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.